Bom dia! Fala galera do Terceirão! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós temos que fazer a questão 3 das aulas 29 e 30, página 230. Abram, acompanhem comigo. Vamos lá. Resolva no intervalo, o intervalo 0, 2π. É um intervalo fechado no 0, fechado no 2π. Então, as nossas respostas serão em radianos, ok? A equação, nós temos a seguinte equação. 1 menos seno de x igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de x. Para resolver essa equação, primeiro nós temos que transformar tudo em seno. Para isso, nós vamos aplicar a relação trigonométrica fundamental. Pela relação trigonométrica fundamental, nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nós temos que substituir o valor do cosseno ao quadrado de x na nossa equação. Então, aqui nós vamos isolar o cosseno ao quadrado de x. Ele é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, nós vamos fazer essa troca. No lugar do cosseno ao quadrado de x, nós vamos trocar por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, aqui continua 1 menos seno de x igual a 2 vezes. Quem é o cosseno ao quadrado de x? 1 menos seno ao quadrado de x. O que nós faremos agora? Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, o 2 multiplica 1, o 2 multiplica o menos seno ao quadrado de x. 1 menos seno de x é igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x. Nós temos que transformar essa equação em uma equação do segundo grau. Então, já vamos aproveitar e igualar a zero. Fica 1 menos seno de x menos 2 seno ao quadrado de x igual a zero. Aqui é menos, aqui fica mais. Colocando em ordem, nós ficamos com 2 seno ao quadrado de x menos seno de x. Agora, nós temos termos semelhantes. 1 menos 2 fica menos 1. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque o primeiro termo tem que ser o termo a ao quadrado, certo? Depois o termo com o coeficiente que acompanha o coeficiente b, depois o termo c. Na ordem o a, o b e o c. Vamos fazer a substituição para encontrar a equação do segundo grau. Onde aparece seno de x, nós vamos substituir o seno de x por t. 2 vezes seno ao quadrado de x, fica 2t ao quadrado. Seno ao quadrado de x, t ao quadrado. Menos seno de x, menos t. Menos quem? 1 igual a zero. Como o coeficiente a é 2 e nós não temos como dividir toda a equação por 2, nós temos que aplicar a fórmula de Bhaskara. O delta é b ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Então, o delta, menos 1 ao quadrado, 1. Aqui na multiplicação, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. O delta é 8 mais 1, o delta é 9. Agora o t. O t é menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, o delta é 9,
2 vezes o A, que é 2. Nós temos então que o T é igual. Menos com menos fica mais 1. A raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 2, 4. Nós vamos encontrar o T' e o T, duas linhas. 1 mais 3, 4. Dividido por 4, 1. Encontramos o T', ele é igual a 1. O T, duas linhas. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 quartos, simplificando por 2, menos meio. Agora nós vamos encontrar os valores de x, substituindo seno de x por t. Seno de x igual a t. Então, seno de x é igual a t. Seno de x é igual a 1. Vamos construir o círculo trigonométrico. Nós sabemos que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos. Então, o raio é unitário. Aqui nós temos como coordenada 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. O primeiro valor é o valor do cosseno. O segundo valor é o do seno. Cosseno, seno. Cosseno e seno, cosseno e seno. Nós estamos procurando onde o seno de x é 1. O seno é 1 para π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Então, o primeiro valor que nós encontramos para o x, para a nossa solução, é π sobre 2. Agora, o seno de x é igual a t. O seno de x é igual a menos meio. Nós sabemos que o seno de 30 graus é meio. 30 graus em radianos é π sobre 6. Eu marquei todos os arcos, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Acima de 0, meio positivo. Abaixo de 0, meio negativo ou menos meio. Aqui nós sabemos que é π sobre 6, porque o seno de π sobre 6 é meio. Como você encontra o 5π sobre 6? Você sabe que aqui é π, então você faz π menos π sobre 6, ou a regrinha que eu ensinei. O denominador é 6, menos 1, em cima fica 5π. Aqui embaixo, π mais π sobre 6, ou você pensa, o denominador é 6, em cima o numerador tem 1 a mais, 7π sobre 6. Aqui nós faremos o quê? Nós sabemos que aqui é 2π, e volta π sobre 6. 2π menos π sobre 6, 11π sobre 6. Ou você pensa, aqui nós temos o dobro do denominador. O dobro de 6, 12, menos 1, 11π sobre 6. Então, o seno de 7π sobre 6 é menos meio. O seno de 11π sobre 6 também é menos meio. E os outros valores de x que nós estamos procurando são 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Solução: π sobre 2, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Assim nós acabamos todos os exercícios das aulas 29 e 30. Pessoal, por favor, façam a tarefa mínima e a tarefa complementar das aulas 29 e 30. Agora vamos para os exercícios das aulas 31 e 32. Nós temos na página 232 a questão número 2. A expressão cosseno de a ao quadrado menos 2b ao quadrado vezes cosseno de b ao quadrado menos seno de a ao quadrado menos 2b ao quadrado vezes seno de b ao quadrado é igual a... Aí nós temos
as 5 alternativas. Nós temos que nos lembrar das fórmulas que nós aprendemos no vídeo passado. Nós temos o seno da soma, o seno da diferença, o cosseno da soma, o cosseno da diferença de dois arcos. Acompanhem comigo. A ao quadrado menos 2b ao quadrado é um arco. B ao quadrado é outro arco, ok? Então, vamos pensar aqui. A ao quadrado menos 2b ao quadrado seria um arco x. B ao quadrado seria um arco y, ok? Fica mais fácil para nós relacionarmos. Prestem atenção. Cosseno, cosseno. Seno, seno. Só de ouvir, você já se lembra da fórmula? Cosseno, cosseno, seno, seno. É a fórmula cossa, cossa, senta, senta, troca o sinal. Então, você tem que bater o olho aqui e se lembrar da fórmula do cosseno. Aqui apareceu o sinal de menos. Então, é o cosseno da soma de dois arcos. E quais são nossos arcos? Um arco é a ao quadrado menos 2b ao quadrado. O outro arco é b ao quadrado. Como fica isso? É o cosseno da soma de dois arcos. Qual é o primeiro arco? O primeiro arco é a ao quadrado menos 2b ao quadrado. Atenção! Coça, coça, senta, senta, troca o sinal. Se aqui é menos, aqui fica mais. Cosseno da soma. Qual é o outro arco? O outro arco é b ao quadrado. B ao quadrado. Agora, nós vamos resolver a expressão que está aqui dentro. Bem simples. Fica cosseno, abre o colchete, a ao quadrado menos b ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Agora, nós podemos reduzir os termos semelhantes. Fica cosseno de a ao quadrado, 2b ao menos 2b ao quadrado mais b ao quadrado, fica menos b ao quadrado. Nós temos aqui a diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados, pela fatoração, dá origem ao produto da soma pela diferença de dois termos. E sim, você tem que bater o olho aqui e se lembrar disso. Então, fica o cosseno, a raiz de a ao quadrado. Eu fiz isso com vocês no comecinho do ano de revisão. A raiz de a ao quadrado, a. A raiz de b ao quadrado, b. E fica a mais b, que multiplica a menos b. E nós encontramos a nossa alternativa. A alternativa correta é a alternativa E. Bem simplesinho. Questão número 3. Unirio. Considerando o corpo humano como uma partícula, o salto em distância por seres humanos pode ser modelado como um movimento de um projétil, onde a amplitude A do salto, em metros, é função da velocidade V0 no início do salto, em metros por segundo, e do ângulo de saída θ, da seguinte forma: a amplitude é a velocidade inicial ao quadrado, dividida pela gravidade vezes o seno de 2θ. A figura a seguir faz uma representação do salto e das variáveis no modelo. Observem, aqui nós temos o ângulo θ. O ângulo θ é um ângulo com uma abertura menor que 90 graus. Então, nós sabemos que θ é um ângulo menor que 90 graus, um ângulo agudo. É muito importante
Essa informação é muito importante para a resolução do exercício. Continuando. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu já coloquei ali na lousa, e sabendo que um atleta realizou um salto com velocidade inicial de 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo, e que o ângulo θ tal que o cosseno de θ é igual a 12/13, determine a amplitude desse salto. Nós queremos determinar a amplitude. Para determinar a amplitude, nós vamos substituir os valores aqui na fórmula. A amplitude, a velocidade inicial ao quadrado, fica 10 ao quadrado, dividido pela gravidade, que é 10. Seno de 2θ, seno do dobro de um arco. A fórmula é 2 vezes seno θ, cosseno θ. Ótimo! Nós temos o valor do cosseno, mas não temos o valor do seno. Nós vamos encontrar o valor do seno aplicando a relação trigonométrica fundamental. Pela relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Seno ao quadrado de θ mais, quem é o cosseno? 12/13 ao quadrado. Isso é igual a 1. Vamos resolver. Fica seno ao quadrado de θ mais 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169, igual a 1. Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 144 sobre 169. Seno ao quadrado de θ é igual. Aqui nós podemos multiplicar. 169 vezes 1, 169. Menos 144, fica 25 sobre 169. Vou repetir. 169 vezes 1, 169, menos 144. 25 sobre 169. Como o θ é um ângulo agudo, o seno tem que ser positivo. Então, o seno de θ é apenas a raiz de 25 sobre 169. Encontramos que o seno de θ é a raiz quadrada de 25, é 5, e de 169, 13. Acabamos de encontrar o seno de θ. Agora podemos continuar nosso cálculo. Então, nós temos a amplitude é 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, dividido por 10, 2, aqui completa com 1. O seno de θ, que é 5/13, e o cosseno de θ, que está aqui. O cosseno de θ, 12/13, ok? Aqui nós podemos cancelar o zero. Agora é só multiplicar. Numerador multiplica numerador. Denominador multiplica denominador. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 12, 1.200. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 13, 13. 13 vezes 13, 169. O resultado é aproximadamente 7,1. Assim, nós concluímos o exercício número 3. Pessoal, na próxima aula eu volto com a questão número 4, pois ela é um pouquinho extensa e o vídeo vai ficar bem longo. Então, por hoje é só. Façam as tarefas, elas valem nota. E qualquer dúvida vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem no WhatsApp. Vou ficar muito feliz em ajudá-los. Um beijo. Estou com saudades. Tchau, tchau.